E o Senado avançou na regulamentação da reforma tributária com a aprovação do texto base na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto, que unifica tributos, pode ser votado em plenário ainda hoje. Enquanto isso, o pacote de controle de gastos continua enfrentando resistência e deve ser votado somente na próxima semana. E para entender os principais aspectos desse cenário, eu vou conversar agora com o cientista político Leandro Gabiati. Boa tarde, Leandro. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia mais uma vez. Oi, Priscila, boa tarde, um prazer estar com vocês aqui. Leandro, qual que é o impacto político do avanço da regulamentação da reforma tributária, considerando as negociações entre Senado e Câmara? Vamos lá, primeiro ponto, o senador Eduardo Braga, obviamente um senador do diálogo, né, de um partido de centro como o MDB, ele tem cuidado desse detalhe, ou seja, importante aqui destacar, a casa de origem, ou seja, onde originou a tramitação, é a Câmara. E como o Senado está mudando o projeto, a matéria, né, o PLP 68, retornará à Câmara. Se o senador Braga não conseguir consenso e não negociar os ajustes que ele está fazendo neste momento com a Câmara, a tendência é que a Câmara rejeite a maioria das modificações. Então, há uma chance importante aqui, insisto, no papel do senador Braga, do diálogo com a Câmara, porque ele está justamente procurando consenso. Então, nós enxergamos que há ainda uma chance de que o PLP 68 retorne à Câmara e que a Câmara, com esse diálogo prévio já feito com o Senado, consiga dar agilidade à tramitação. Aqui é difícil fazer previsão. Vocês sabem que política está de uma forma e amanhã está de outra, mas o governo, que também tem interesse na matéria, tem liberado recursos, tem liberado emendas, publicou ontem uma portaria para facilitar a liberação de recursos das emendas parlamentares. Então, isso aí funciona como um elemento positivo nessa discussão da reforma tributária. Tá certo. E se tem algum ponto que você destaca e que pode ter sido crucial para o entendimento entre os dois poderes? Primeiro ponto, o diálogo, como a gente menciona, o engajamento dos presidentes Lira e Pacheco, pessoalmente, os dois têm interesse em concluir essa matéria. E aqui um ponto importante, quando a gente lê, às vezes, posições de diferentes setores da economia, muitos colocando, né, a impossibilidade ou a dificuldade de aprovar a reforma, é lógico, talvez esses setores estão sendo impactados negativamente e eles têm interesse em criar incerteza. Agora, a maioria dos atores econômicos o que quer é ver esse capítulo encerrado de vez por todas, ou seja, iniciar 2025 com as regras já estabelecidas para o que será o sistema tributário a partir de 2026. O setor empresarial quer certeza, quer previsibilidade, e o que eles querem, de fato, estão defendendo, né, diante do Congresso, é concluir de uma vez por todas essa reforma tributária para poder investir. Agora, falando do pacote de controle de gastos, né, que enfrenta certa resistência no Congresso, quais os desafios políticos até agora? Priscila, esse aqui é um tema. Você olha aqui, estamos falando de reforma tributária, um assunto totalmente complexo, e de medidas de ajuste fiscal que alteram benefícios como o BPC e como também uma política fundamental para todo cidadão, que é o salário mínimo. Então, logicamente, o governo, ao liberar recursos, ele de alguma forma incentiva o diálogo. Sinal disso aí é que o presidente Arthur Lira, ontem na Câmara, indicou os relatores dos dois projetos que estão em tramitação. Ou seja, ter indicado os relatores sinaliza que a Câmara está disposta a discutir. Obviamente, o que vai sair dessa discussão, e vocês mencionam muito bem, ou seja, os projetos não serão aprovados essa semana, mas ficam pendentes para a última semana de trabalho, é que ainda há questões a definir. Mexer no salário mínimo, na política de ajuste do salário mínimo e mexer no BPC é um tema sensível e, obviamente, a Câmara, os deputados, não querem ficar com o ônus de uma decisão que pesa no cidadão. É por isso que eles vão negociar e discutir ajustes com o governo para talvez dar tempo de aprovar a matéria na terça-feira da semana que vem e enviá-la ao Senado para que o Senado conclua a aprovação da proposta antes do recesso. Pesa no cidadão e pesa muito, né? Agora, outro ponto que alguns especialistas avaliam é que a articulação política do governo está sendo testada.
Quais os riscos, tá, e oportunidades também para a aprovação do pacote de controle de gastos e da reforma tributária, já que a gente sempre trabalha com os dois cenários? Tem um ponto importante aqui, Priscila, bem observado, né? Ou seja, sabemos que o governo não tem se destacado por ter uma articulação afinada com o Congresso, até porque temos novas condições políticas sistêmicas no Brasil, já de uma década atrás, em que mudou a relação entre executivo e legislativo. Agora, acho que a gente tem que abordar a questão da seguinte forma: o governo precisa, e também não é positivo para o Congresso travar esse tipo de matéria, insisto, porque há interesses econômicos, inclusive dos atores econômicos, que precisam ter regras claras ou regras definidas para poder investir. Então, eu entendo que há uma convergência de interesses do governo e do Congresso na discussão das matérias e no encaminhamento de uma aprovação. Ou seja, talvez a aprovação das propostas não dependa tanto da habilidade que o governo tem ou não, mas também do interesse e da necessidade que o Congresso tem de dar respostas para a sociedade, principalmente para os atores econômicos. Olha, quero agradecer muito aqui sua participação no Mercado e Companhia. Obrigada e até a próxima. Boa quinta-feira, Priscila. Abraço.